Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula vamos falar sobre porcentagem na resolução de situações problemas. Portanto, os objetivos desta aula serão relacionar porcentagem com sua representação fracionária e ainda resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem. Mas você se lembra o que é porcentagem? Lembra ainda qual foi a sua primeira situação em que você teve que trabalhar com a porcentagem? Vamos lá então. A porcentagem é quando relacionamos esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo com frações de denominador igual a 100. Lembrando que uma taxa percentual, ela ainda pode ser representada na forma de fração e ainda na forma de número decimal. Então veja, nós temos dois exemplos aqui de taxa percentual, 80%. Então 80% o nome já fala, né? É o mesmo que 80 dividido por 100. Então olha lá. Nós vamos escrever, então, esse 80% na sua forma de fração percentual. Quando falamos em fração percentual, significa que o denominador da fração é igual a 100. Portanto, 80% é o mesmo que 80 sobre 100, ou 80 centésimos, ok? E se eu quiser dividir, então, se eu quiser transformar essa fração percentual para a forma decimal? Para isso, basta dividirmos o numerador, que é a parte de cima da fração, pelo denominador 100, que é a parte de baixo da fração, ok? Que corresponde a 0,80, ou seja, 80 centésimos. Então, tanto a forma fracionária quanto a forma decimal, nós lemos da mesma forma, 80 centésimos ou 80 sobre 100, e aqui também lemos 80 centésimos, ok? Bom, vamos lá. E o 40%? Mesma coisa, 40 por 100 é o mesmo que 40 dividido por 100, ou seja, 40 centésimos, que na forma decimal corresponde a 0,4 ou 0,40, que é a mesma leitura. Eu também leio aqui 40 centésimos. Tudo bem? Então, vamos para o nosso praticando 1. No praticando 1, nós temos que Luísa gosta de jogar videogame com seus primos Pedro e Helena. Em uma das rodadas, dos 80 pontos possíveis, Pedro conseguiu 25%, Helena 35% e o restante foi obtido por Luísa. Quantos pontos Luísa fez nesta rodada? Bom, vocês sabem, já falei em outras situações, que existem várias estratégias para resolvermos os exercícios de porcentagem, ok? Então, uma das estratégias também é a regra de 3, ok? Bom, é importante aqui considerarmos que todas as jogadas, todas as tentativas, elas correspondem a 100%. Então, se eu somar todos os jogos de Luísa, Pedro e Helena, eu vou ter o 100%, ok? Então, a pergunta aqui é: quantos pontos Luísa fez nessa rodada? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem aí como é que vocês vão resolver esse exercício e, na sequência, eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então veja, a pergunta é: quantos pontos Luísa fez nesta rodada? Então olha só, nós vamos iniciar esse exercício calculando o percentual de pontos obtidos por Luísa. Então lembra do que a professora falou anteriormente? A quantidade que todos jogaram, os 3 primos jogaram, corresponde a 100%. Então, desse 100%, eu vou tirar a quantidade que o Pedro conseguiu, que foi os 25%. E depois eu vou tirar a quantidade que a Helena conseguiu. Então, restam quanto? Resta 40%. Então, 40% é o percentual de pontos obtidos por Luísa. Mas ele não quer saber a porcentagem, né? Ele quer saber a quantidade de pontos. Então, olha só. Eu vou organizar essas informações por meio de uma tabela. Então, eu sei que todos eles, né, fizeram um total de pontos de 80. E eu sei que 80 corresponde a 100% dos jogos. Como Luísa jogou 40% dos jogos, né, eu sei que 40 vai estar para X. Quem é X? X é a quantidade de pontos que eu quero descobrir, né, a quantidade de pontos que Luísa fez e que queremos descobrir. Na sequência, nós vamos fazer uma multiplicação cruzada. Olha lá, vamos multiplicar cruzada. Então, preste atenção nesta informação. Olha só, quanto menor o número de pontos, menor também vai ser o percentual. E quanto maior o número de pontos, também maior vai ser o percentual. Quando uma grandeza aumenta e a outra também, nós podemos dizer que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, já que elas aumentam ou diminuem na mesma proporção, ok? Na sequência, então, nós vamos montar a proporção. Nós temos que 80 está para X e 100 está para 40. Então, na sequência, fazemos a multiplicação cruzada entre essas duas razões. 100 vezes x, 100x, que é igual a 80 vezes 40. 80 vezes 40, pessoal, 3.200. Esse 100 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então, o valor de x vai ser igual a 32, ou seja, 32 pontos. Significa, então, que Luísa fez 32 pontos nessas jogadas de videogame com os seus primos, ok? Vamos então agora para o Praticando 2. Olha lá, de acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE, realizada em 2019, em cerca de 72 milhões de domicílios particulares permanentes no Brasil, aproximadamente 83% possuíam acesso à internet. Quantos desses domicílios pesquisados aproximadamente possuíam a internet? Então, novamente, né? Tem várias formas de fazer os exercícios de porcentagem. Então, escolha aquela maneira que você mais se sente à vontade, que você mais tem facilidade, tá? Se de repente a professora começar a correção e você perceber que não é a forma como você fez, calma, não apague. Pode ser que você fez de uma forma diferente da forma que a professora fez, tudo bem? Mas o que não é errado, tá? Existem outras formas de resolver o mesmo exercício. Então, a professora vai dar um tempinho para você fazer o teu exercício e na sequência eu volto para fazer a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o nosso praticando 2. Veja, vamos então resolver este exercício utilizando a regra de 3 simples. Olha só, eu vou relacionar as duas principais informações que eu tenho neste exercício. Quem é a primeira informação? Número de domicílios em milhões. Então, eu tenho 72 milhões de domicílios, ok? E esses 72 milhões corresponde a um total, corresponde a 100%, ok? Então, a pergunta é, 83% desses domicílios possuem acesso à internet. Então, ele quer saber quantos desses domicílios pesquisados aproximadamente possuem o acesso à internet. Então, depois que eu organizei essas informações, o primeiro passo é transformarmos essas informações em uma proporção. Então, é isso que nós vamos fazer. Sempre lembrando de analisar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, basta você pensar assim, olha, se uma grandeza aumentar, será que a outra também vai aumentar? Ou seja, se a quantidade de domicílios que foram pesquisados aumentar, será que o número de acessos à internet também vai aumentar? Ou o contrário, se a minha quantidade de domicílios pesquisadas, nessa quantidade pesquisada de domicílios diminuir, será que a quantidade de casas que vão ter internet também vai diminuir? Sim, neste caso sim. Então isso significa que essas duas grandezas pesquisadas, elas são diretamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E se uma diminuir, a outra grandeza também vai diminuir na mesma proporção, ok? Então, agora que nós organizamos essas informações, nós vamos, olha só, transformar essas informações em uma proporção. Lembra o que é proporção? Proporção é uma relação entre duas razões. Então, é uma igualdade, né? Uma relação entre duas razões. Então, eu sei que essa primeira razão é igual a essa segunda razão. Logo, forma uma proporção. Então, agora eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou fazer 100 vezes x, 100 x. Olha lá, 100 vezes x, 100 x, que é igual a 72 vezes 83. Fazemos essa multiplicação primeiro, que corresponde a 5.976. Esse 100 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o resultado será 59,76 milhões. Então, significa que aproximadamente 59 milhões e 760 mil domicílios possuem acesso à internet, tá? Então, essa é uma das maneiras que podemos resolver o nosso praticando 2. Tudo bem? Então, vamos lá agora para o praticando 3. No praticando 3, Marcos percebeu que em seu grupo familiar, composto de 25 pessoas, 11 delas usam óculos. O número de pessoas que usam óculos representa quantos por cento do grupo familiar de Marcos? Então vamos lá, pessoal. Ele quer transformar agora um valor que não está na forma de fração percentual em porcentagem, ok? Então qual que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é entendermos que a quantidade total de familiares representa a porcentagem máxima, representa a porcentagem total. Quando eu falo porcentagem máxima, porcentagem total, eu estou me referindo a 100%. Então, significa que os 25 familiares, o grupo total de pessoas que estão sendo analisadas pelo Marcos, representa o 100%, ok? Então, vocês podem resolver esse exercício também de várias formas, certo?
a regra de 3 simples é uma das maneiras, é uma das metodologias que vocês podem utilizar para resolver esse problema. Então, vou dar um tempinho para vocês organizarem as informações, para vocês resolverem o exercício e, na sequência, eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal? Então, o primeiro passo aqui é transformarmos as informações do exercício em uma razão. Então, olha só, de 25 pessoas dessa família, desse grupo familiar, 11 utilizam óculos. Então, veja, 25 representa a quarta parte de 100. Eu tenho que transformar essa razão na sua forma percentual, ou seja, em uma razão com denominador igual a 100, ok? Para depois transformarmos em porcentagem. Então, eu sei que 25 é a quarta parte de 100. Então, eu vou multiplicar o 25 e transformar, vou multiplicar o 25 por 4 para que o resultado dê 100, certo? Na sequência, como eu multipliquei o 25 por 4, eu também tenho que multiplicar o numerador por 4. O numerador é 11 e 11 vezes 4 é igual a 44 sobre 100. Na sequência, eu sei que 44 centésimos corresponde a 44%. Então, significa que 44% desse grupo de 25 pessoas utilizam o óculos, ok? Tá? Então, não se esqueçam, quando vocês têm essa situação em que vocês têm que transformar um valor, né, em porcentagem, o primeiro passo é transformar a razão em uma razão percentual.
e depois sim encontrar o valor em porcentagem, ok? Bom, nesta aula nós resolvemos problemas utilizando regra de 3 simples e ainda resolvemos alguns problemas utilizando o conceito de porcentagem. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!